Atento a isso. Pode se sentar, deixa eu abençoe. Amém. Bom dia, igreja. Karina fez o teste aqui, vocês não aprenderam. Vamos fazer de novo. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia a você também que nos acompanha de casa. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Quantos aqui estão felizes por estar aqui? Glória a Deus. Karina falou, ainda faltou dar um anúncio. 6 horas hoje, você que vai no retiro, vamos ter uma reunião aqui. Aonde, Karina? Sala do Piano, 6 horas, 18 horas, para você que vai no retiro, para as primeiras informações. Falou, ainda ficou faltando uma coisinha. Então, 18 horas na Sala do Piano. Uma alegria muito grande estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Alegria muito grande. Principalmente por uma coisa muito especial. Minha mãe está aqui hoje, minha avó. Fica em pé. Aquelas ali. E muito do que eu sou reflete ela. E a beleza também, né? Olha que moça bonita. Então, quantos aqui estão expectativa naquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã? Amém? A minha expectativa está muito grande, porque eu tenho certeza que Deus vai te falar. Então, posto isso, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler dos versículos de número 22 ao versículo de número 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era muito forte. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ou em outras traduções, Senhor, socorra-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó voz de pequena fé, por que tu duvidaste? E eles, subindo no barco, o vento imediatamente. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. A nossa oração é que o Senhor nos fale poderosamente nessa manhã, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa para a nossa edificação, para a nossa transformação, para que saiamos daqui a imagem e semelhança do Senhor para fazer a diferença lá fora, Pai. Abra o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos é um texto bastante interessante. Você possivelmente já o leu, assim como você já escutou pessoas falando sobre ele. Porque é um texto muito conhecido. O texto onde um discípulo desce do barco, anda sobre as águas e afunda. Então é um texto muito conhecido. Porém, tudo que a gente fala diante desse texto é relacionado diretamente à tempestade. A tempestade que sopra de um lado, sopra do outro, e o discípulo diante da tempestade olha para ela, tem medo e cai. Mas eu quero pensar com você, à luz desse texto, algo muito interessante que me chamou a atenção e que Deus falou profundamente ao meu coração, e eu creio
que assim como ele falou comigo, ele vai falar com você também. Amém? Mas antes da gente chegar precisamente no versículo que lemos, versículo de número 22, a gente precisa entender um pouco do que estava acontecendo. A gente precisa entender um pouco do cenário que impulsionou, que motivou os discípulos a estarem naquele barco. A gente precisa entender o pano de fundo que essa história tem, a fim de que Jesus anda sobre as águas e encontra os discípulos em meio ao mar. Fato é que eles não nasceram ali dentro daquele barco, em cima daquela tempestade. Assim como Jesus, antes de andar sobre o mar, ele estava fazendo outras coisas. Então, diante disso, a gente precisa entender o que estava acontecendo. A gente precisa entender o que levou a Jesus a andar sobre as águas e ir encontrar uns discípulos que estavam dentro de um barco enfrentando uma tremenda tempestade. E o que estava acontecendo? Duas coisas muito importantes estavam acontecendo com Jesus e seus discípulos. A primeira delas é que Jesus e seus discípulos estavam com a agenda muito cheia. Jesus e seus discípulos estavam fazendo uma série de atividades. Jesus e seus discípulos estavam constantemente diante da multidão. Multidão essa que constantemente pedia com que Jesus operasse sinais e maravilhas. Então Jesus, juntamente com seus discípulos, estava em qualquer lugar da região em que eles viviam, e chegava uma pessoa: Senhor, nós precisamos disso. E ele fazia. E chegava uma outra pessoa e falava assim: a gente tem fome. E Jesus supria a necessidade. Senhor, essa pessoa morreu, ressuscita. E Jesus ressuscitava. Então Jesus estava com a agenda muito cheia. Jesus andava de um lado para o outro, Jesus operava sinais e maravilhas, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia cego enxergar, e as multidões iam cercando Jesus. E nós vemos essa história também no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos. Então, nós vemos Jesus constantemente sendo cercado pela multidão. Estudiosos vão dizer que Jesus sequer tinha tempo para se alimentar. E a noite de sono, que para muitos deve ser entre 6 e 8 horas, de Jesus era totalmente contrário, ele dormia muito pouco. Porque a multidão em todo o tempo ficava em cima dele, e os discípulos também naquela bateria. Então Jesus estava com a agenda muito cheia. Jesus não conseguia ter um tempo de qualidade com os seus discípulos. Jesus não estava tendo tempo sequer para comer, para dormir. E esse era o primeiro cenário que a gente vê nos evangelhos, que antecedem a leitura que lemos. Mas também, não somente Jesus estava com a agenda muito cheia, mas diante desse cenário caótico, dessa bateria de atividades que Jesus estava tendo, ele recebeu uma notícia muito trágica. Sabe qual que foi? Que João Batista, aquele João Batista que preparou o caminho para que ele passasse, aquele João Batista que o batizou lá no Rio Jordão, tinha acabado de ser sido morto. Então Jesus, imagine comigo, diante daquele cenário de correria, de agenda cheia, recebe uma notícia: ei Jesus, seu amigo João Batista morreu. O seu primo João Batista morreu. João Batista estava dentro da prisão e a Bíblia vai dizer que ele foi decapitado, ou seja, arrancaram a cabeça de João Batista. Imagine Jesus e os discípulos diante dessa situação, recebendo essa notícia. Então Jesus estava correndo, Jesus estava operando, Jesus estava com a agenda cheia e recebe a notícia: olha, João Batista morreu. Quando Jesus recebe essa notícia, imediatamente ele chama os seus discípulos de canto e fala assim: olha, é necessário a gente tirar um tempo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, é necessário que a gente se recolha. Eu, vocês e o nosso Pai. A gente precisa, diante disso tudo que a gente está vivendo. A gente precisa, diante dessa correria que a gente está enfrentando. A gente precisa, diante dessa notícia trágica, que de alguma forma transforma o nosso coração, porque Jesus tinha sentimentos por João Batista. Então, é como se Jesus chegasse para os discípulos e falasse assim: olha, discípulo, na nossa linguagem hoje, a gente precisa de umas férias. A gente precisa tirar umas férias para a gente colocar a cabeça no lugar, para a gente dar uma pausa nessa correria toda que a gente está vivendo, para a gente reconectar nossas forças e continuar a nossa caminhada. Porque eles eram humanos. Os discípulos que estavam com Jesus precisavam dormir, precisavam se alimentar. Nós vemos em inúmeros momentos Jesus orando e os discípulos dormindo, cansados. Tamanha era a correria. E os discípulos: pois bem, vamos lá. Se o mestre falou, vamos tirar período de recesso, vamos dizer assim. E eles vão.
Quando eles chegam no lugar destinado por Jesus para que eles fossem, sabe quem já estava lá esperando eles? A multidão. Jesus então fala com eles, olha, nós vamos se afastar da multidão para a gente ter um tempo a sós de comunhão e comunhão com o nosso Deus. Aí eles vão. Quando eles chegam do outro lado, nesse tempo destinado por Jesus, a multidão já está esperando. Jesus olha para os discípulos, olha para a multidão e se compadece da multidão. Como Cacá orou. Porque Jesus se compadece das multidões. Isso é dentro da realidade dele, isso é dentro da personalidade dele. E Jesus olha para as multidões, olha para os discípulos e fala, espera, que eu preciso resolver uma situação aqui. Porque ele se compadece das multidões. Então Jesus se compadece das multidões e opera mais sinais e maravilhas. O Evangelho de João, capítulo de número 6, vai nos ensinar sobre isso. E Jesus começa a operar na multidão. E Jesus começa a ensinar a multidão. E quando Jesus vai despedir a multidão, ele chega e fala assim, antes de eu despedir vocês, eu vou alimentar vocês. Jesus então pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Alimenta aquela multidão. E quando Jesus alimenta a multidão fica maravilhada. Jesus não somente curava a multidão, Jesus não somente operava sinais e maravilhas sobrenaturais na multidão, mas agora Jesus estava matando a fome daquela multidão, multiplicando o pão e o peixe. Agora você imagine, você ter Jesus fazendo tudo aquilo que você pedia. E eles chegam e ficam maravilhados com Jesus, porque Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e mais de 15 mil pessoas tinham sido alimentadas. E ainda sobrou cestos para levar embora para continuar se alimentando. Então eles olham e falam assim, nossa, uau, a gente quer esse cara por perto. Isso também, obviamente, seria a minha e a sua reação. E eles olham para Jesus e falam assim, não, a gente não pode deixar esse cara embora. Ele tem que ficar aqui com a gente. E eles querem fazer de Jesus um rei. Eles querem fazer de Jesus uma espécie de um Messias político, a fim de que Jesus governasse eles. Porém, a motivação que eles estavam no coração era uma motivação errada. Porque eles queriam que Jesus fosse rei, eles queriam que Jesus fosse governante pelo fato de Jesus suprir as necessidades da área de saúde deles, bem como Jesus matar a fome e alimentar eles quando eles tinham necessidade. E Jesus olha aquilo e fala, não. E os discípulos lá esperando, para continuar para ir para as férias. Não esquece dos discípulos, não. E ele olha, peraí, tem alguma coisa errada. Ele chega para os discípulos e fala assim, olha, mudança de planos, acabou as férias. Ele chega para os discípulos e fala assim, olha, acabou o tempo de descanso. Acabou o lugar de reconectar as forças, acabou o lugar de ter comunhão. Entra no barco e vai para o outro lado. Aí os discípulos, mas como assim? A gente não tinha combinado, a gente não ia ter esse tempo com o Senhor, com o nosso Pai. Jesus, não. A gente ia, mas mudanças de planos que eu preciso tratar a multidão. E Jesus trata aquela multidão, porque a multidão estava com a motivação errada. E os discípulos, tá bom, Senhor, entram no barco e vão para o outro lado. E Jesus acaba de tratar a multidão, Jesus despede aquela multidão, os discípulos estão no barco, e Jesus sobe para o monte para orar, como lemos. E Jesus chega no alto do monte, ainda ao entardecer, não tinha chegado a noite ainda, era de tardezinha. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para o mar e vê os discípulos enfrentando tempestade, versículo de número 24. Jesus vê que o vento era contrário. O evangelista Marcos vai dizer que Jesus, em cima do monte, olha para o meio do mar e vê os discípulos em dificuldade. Marcos usa essa palavra. A Bíblia vai dizer em Marcos que Jesus chega no alto do monte para orar, olha para o mar e vê os seus discípulos. Aqueles discípulos que estavam há minutos, há horas atrás com ele, agora enfrentando uma terrível tempestade. Tamanha eram as ondas e tamanho era o vento que soprava contra aquele barco. E o que Jesus faz? Você acha que Jesus desce correndo e fala assim, eu preciso salvar, eu preciso ajudar os meus discípulos? Não. Jesus continua orando. Jesus dobra o seu joelho e ora. E entra a noite, e entra 10 horas, e entra 11 horas e os discípulos lá. E entra 11 horas, e entra meia-noite e os discípulos lá. Entra 1 da manhã, entra 2 da manhã, entra 3 da manhã e Jesus orando e os discípulos lá em dificuldade. Na 4ª vigília da noite, vai dizer o texto, que Jesus, agora chegou a hora, se levanta, sacode a poeira do joelho
e desce para ajudar os discípulos. Agora você imagine comigo a cena. A Bíblia vai dizer que os discípulos, no versículo 23, 24, 25, que eles estavam enfrentando uma terrível tempestade e eles estavam com medo, porque o vento era contrário. Então você imagine comigo, vamos nos colocar diante dessa cena, o desespero dos discípulos, a angústia, a aflição dos discípulos, que agora, minutos, horas antes, estava com Jesus, se programando para umas férias, agora eles estão sozinhos, sem Jesus, no meio de um barco, enfrentando uma tamanha tempestade. E horas se passam e eles continuam naquela situação. E eles eram pescadores, e obviamente eles já tinham tentado de todos os jeitos sair daquela situação e nada. E o vento jogando o barco para um lado de cá, o vento jogando o barco para o lado de lá, as ondas entrando, o vento soprando, a chuva caindo, a tempestade bradando, os discípulos com medo, desesperados e com pavor. E cadê Jesus? Está lá orando. E os discípulos obviamente clamando por socorro. E os discípulos tentando de todo jeito sair daquela situação. Imagine comigo o desespero. Imagine comigo o pavor daqueles discípulos no meio daquele mar, sozinhos, enfrentando aquela tempestade. E Jesus vem andando sobre as águas. E o desespero no coração deles. E Jesus vem andando sobre as águas na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, não tinha nem entrado a noite. E Jesus estava orando. E ele só vai ao encontro deles entre as 3 e as 6 da manhã. Não dá para saber que horas precisamente. Estudiosos vão dizer que a hora ou as horas mais escuras das 24 horas é exatamente na quarta vigília da noite. Não é a meia-noite. A hora mais escura de todo o nosso dia não é meia-noite, 1h da manhã. É quando já antecede o amanhecer, ou seja, nesse período de 4, 5, quando está próximo ao amanhecer, é a hora mais escura das nossas 24 horas. Então Jesus vai ter com os discípulos no mais escuro das 24 horas, um breu. Ninguém via nada, o vento batia, o vento soprava. As ondas jogavam o barco de um lado para o outro, e os discípulos com medo, desesperados, e Jesus vem andando sobre as águas. E em meio àquele desespero, imagine comigo um raio cortando o céu. E Jesus andando sobre as águas. E eles olham para Jesus tomados de medo e desespero e gritam: é um fantasma! Tamanho era o medo que eles tinham no coração, tamanho o desespero e o pavor. Eles olham para Jesus andando sobre as águas e dizem: é um fantasma, é um espírito. Jesus olha para eles e fala assim: não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Não tenham medo, acalmem o coração, sou eu que estou aqui. Aí Pedro, aquele mesmo Pedro impulsivo, aquele mesmo Pedro que a gente já conhece a personalidade de outros textos, toma a frente dos discípulos e fala assim: ó, se é você mesmo, faça com que eu desça do barco e vá até você. Pedro toma a frente com toda aquela sua impulsividade, com toda aquela sua personalidade atípica. Pedro toma a frente dos discípulos, olha para Jesus e fala assim: ó, se você não é um fantasma, se você não é o espírito, faça com que eu ande sobre as águas então igual você está e vá até você. Jesus olha para Pedro e fala o quê? Vem. Você não quer vir andando sobre a água? Se você não acredita que sou eu, mesmo diante de tudo aquilo que a gente já construiu, de tudo aquilo que a gente já caminhou, mesmo conhecendo a minha voz, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Olha como o texto é rico e profundo. Se eu fechar os meus olhos aqui e a minha mãe me chamar lá, eu sei que é ela que está me chamando. Se eu fechar os meus olhos aqui e a minha avó me chamar lá, eu sei que ela está me chamando. Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Você que é casado, você que tem filho, pode ser onde for, a ponto de que a pessoa consiga escutar a sua voz, fechar os seus olhos, e a pessoa falar com você, você não vai saber que é ela. Você conhece a voz. Pedro conhecia a voz de Jesus, e Jesus chega para ele e fala assim: ei, sou eu, acalme, não tenham medo. E Pedro toma a frente e fala assim: então se é você, manda que eu ande sobre as águas. Jesus olha para Pedro e fala: vem. Pedro todo corajoso, desce do barco, começa a andar sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Pedro tira os olhos de Jesus, o medo toma conta do seu coração, e o que acontece? Pedro afunda.
que Jesus faz? Estende a mão para Pedro, levanta Pedro, caminha com Pedro novamente sobre as águas, entra no barco e a tempestade cessa. Os discípulos olham para ele e falam, glória a Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que texto profundo. Mas o que eu quero que você entenda, ainda a título de introdução, que muitas vezes eu e você estamos num cenário muito parecido com o dos discípulos. Que muitas vezes eu e você estamos vivendo um momento da nossa vida muito parecido com os discípulos. Na tempestade também, e nós vamos chegar lá. Mas ao que antecede a tempestade. Nós estamos no início de um ano. E como todo e qualquer início de ano, a gente faz planos. A gente faz projetos. A gente senta e planeja, não tudo, mas a maioria das coisas que nós iremos ter que fazer nesse ano. As contas que iremos pagar, os compromissos que nós não poderemos deixar de ir. Então é no início de ano, no findar e no iniciar de ano que a gente planeja a nossa vida, no que vai ser e no que decorrer todo esse ano. Quem aqui já fez planos? Levanta a mão. Todo mundo. É natural nosso fazer planos. É natural nosso planejar para que nada fuja do nosso controle. Porque a gente não quer ser pego de surpresa. Então eu vou ter que pagar isso, tal mês eu vou ter que fazer isso. Mas não somente as dívidas, as contas ou o que a gente tem que comprar. Mas a gente planeja as férias. Na maioria do mês de janeiro, as pessoas viajam. As pessoas tiram férias, as pessoas tiram um tempo onde elas querem acalmar o coração juntamente com a sua família, curtir uma praia, como a tia Glaucia foi lá, está moreninha lá. Então, é natural nosso a gente ter as férias. E com os discípulos não era diferente. Jesus olhou diante de todo aquele cenário e falou assim, olha, agora nós vamos tirar um tempo para a gente. Jesus olhou e falou assim, diante da correria que estamos vivendo, agora é necessário que a gente acalme. Que a gente esteja junto, em comunhão, mas também diante do nosso Pai. E pode ser que seja essa a sua realidade. A correria do seu dia a dia, os seus afazeres, as suas tarefas, isso está te cansando, está te sobrecarregando, você não tem tido tempo com a sua família, você não tem tido tempo com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, porque tamanha é a correria que você está vivendo. E também tem aquelas pessoas que ainda diante de toda essa confusão, de todo esse cenário, de toda essa correria desenfreada do dia a dia, ainda recebeu uma notícia trágica, seja ela qual for. Pode ser que seja essa a sua realidade. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está fazendo inúmeras coisas, você está com uma série de atividades, não tem tido tempo para nada, e ainda para piorar, recebeu uma notícia trágica, assim como os discípulos. Aí você fala, agora eu vou ter um tempo de descanso. Agora eu vou pegar minha família, vou reunir minha família, vou para uma praia, vou para uma casa de campo, vou reconectar minhas forças para colocar em prática no decorrer de todo esse ano o que eu tenho planejado. Mas preste atenção, em meio a isso tudo, existe uma multidão necessitada. Jesus planeja com seus discípulos. Jesus arquiteta com os seus discípulos, e quando ele chega lá, ele vê a multidão. E diante desse cenário, Jesus olha para a multidão, se compadece da multidão, despede os discípulos, porque ele sempre vai se compadecer da multidão. Mas isso chama a minha atenção, porque os discípulos tinham sido mandados para o mar, a ordem de quem? Fala comigo, a ordem de quem? Jesus. Foi Jesus que chegou para eles e falou, olha, acabou férias, mudança de planos, entra no barco e atravessa para o outro lado. Não foi eles que entraram. Jesus que mandou eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Isso nos ensina que mesmo debaixo da ordem de Jesus, isso nos ensina que mesmo debaixo da direção de Jesus, mesmo em obediência a Jesus, nós estamos sujeitos a enfrentar mares revoltos. Isso nos ensina que mesmo em obediência à ordenança dele, nós não encontraremos todas as vezes mares calmos.
Isso nos ensina que mesmo diante daquilo que Ele nos manda fazer, e nós em sinal de obediência fazemos, nós não estaremos sempre sujeitos a encontrar mares calmos. Muitas vezes, diante da ordem de Jesus, muitas vezes nós estando em obediência àquilo que Ele nos direciona, muitas vezes nós estamos debaixo da sua ordem, nós enfrentaremos mares revoltos e tempestades. Foi Ele que mandou. Os discípulos obedeceram. E ainda assim, eles enfrentaram tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus queria ensinar eles. Que Jesus queria tratar eles. Jesus interrompeu e falou assim, peraí, vai lá que agora eu vou tratar a multidão. Trata a multidão, mas agora chegou a vez dos discípulos. Jesus trata a multidão, trata quem é de fora. Mas agora é necessário tratar os meus discípulos. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Assim como Ele ensinou os discípulos em meio àquela tempestade, Ele quer ensinar a mim e a você nessa manhã. Assim como os discípulos tiraram lições para o decorrer de toda a sua caminhada, o desejo e a vontade do meu coração é que você tire lições e que você saia daqui tendo a certeza e a convicção de que Deus falou ao seu coração. Amém? Sabe por quê? Porque é na tempestade que a gente aprende as lições mais importantes da nossa vida. É quando o mar está agitado. É quando a gente não tem mais forças. É quando a nossa capacidade não é o suficiente para nos livrar daquilo. É quando nós já tentamos de todos os jeitos e de todas as formas e não conseguimos. E nós não vemos uma luz no fim do túnel, no que era a realidade dos discípulos. E o vento soprava e eles estavam desesperados. E é nesse momento caótico que Jesus quer nos ensinar, porque é nesse momento que nós aprendemos as lições mais importantes da nossa vida. Ou não? Não é quando você está enfrentando maior dificuldade que você adora mais a Deus? Já percebeu isso? É quando você está com a tempestade já quase tomando conta de todo o seu barco. É que você fica até mais crente. Você percebeu isso? Você não falta um dia de igreja, você não falta um dia de célula. Você vem em todas as programações porque você quer socorro. E é no período de tribulação, de tempestade, que Ele nos socorre, mas também Ele nos ensina. E foi isso que Ele fez com os discípulos. E é isso que Ele quer fazer com a gente. Então vamos lá, vamos olhar para o texto. Chegamos. A primeira lição que Jesus quer nos ensinar. Então a gente vai olhar para o cenário dos discípulos, dentro desse barco, em meio à tempestade, mas principalmente nós vamos olhar para a postura de Pedro. Os discípulos estavam lá, mas nós vamos olhar precisamente para a postura de Pedro. Porque a postura de Pedro, ela nos ensina coisas fantásticas. E a primeira delas é uma pergunta. Qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação? Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu filho, não é do seu vizinho da direita, do vizinho da esquerda. A sua motivação. Por quê? Porque Pedro, para muitos, é um cara de coragem. Pedro, para muitos, é um cara valente, porque ele toma a frente. Mas, por mais que Pedro, para muitos, seja um cara de coragem nesse texto, eu vejo Pedro um pouco que diferente disso. Porque se Pedro fosse, de fato, um cara de tremenda fé nesse momento, Pedro teria afundado? Não. Pedro se manteria de pé. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro afunda. E Pedro começa muito bem. Pedro começa muito bem. O objetivo de Pedro era qual? Conhecer e ver se de fato era Jesus, não o fundo do mar. O objetivo do Pedro não era fracassar e afundar e passar, entre aspas, vergonha diante dos seus discípulos. O objetivo de Pedro não era fracassar e afundar, não. O objetivo de Pedro era chegar até Jesus. Então, diante disso, Pedro começa muito bem. Diante disso, Pedro tem a convicção do que ele queria. Eu vou chegar em Jesus, vou ver se é Ele, vou abraçar Ele e vou voltar com Ele andando sobre as águas. Vou entrar no barco, a tempestade vai cessar e tudo vai dar certo. Pedro estava convicto.
Pedro sabia o que ele queria. Eu vou fazer isso. Isso demonstra que Pedro sabia o que ele queria, ele tinha convicção do que ele queria, e Pedro começa muito bem. Mas Pedro também não somente tinha convicção do que ele queria, mas ele sabia e acreditava que era possível aquilo acontecer. Por quê? Porque ele vai e anda sobre as águas. Se ele não acreditasse que aquilo fosse possível, ele não teria esse gesto de coragem, de sair de um lugar que já provocava medo no coração dele para se colocar em vulnerabilidade em meio de um mar, que a tempestade era tamanha. Então Pedro tinha convicção do que queria, Pedro sabia que era possível e Pedro age em direção a isso. Desce do barco e começa a andar sobre as águas. Porém, a motivação de Pedro era equivocada. Porém, o que motivava o coração de Pedro a andar sobre as águas não era fé, não era propósito. A motivação do coração de Pedro estava equivocada, assim como, muitas vezes, a minha e a sua motivação estão erradas ao caminharem diante de Cristo. Preste bem atenção. Emoção não é fé. Preste bem atenção. Desejo, vontade não é fé. Preste bem atenção. Sentimento não é cumprir propósito. Assim como otimismo não é fé. Assim como eu dizer com palavras lindas que eu creio, não é de fato na prática crer. Então preste bem atenção, a motivação de Pedro não era cumprir um propósito. A motivação do Pedro não estava fundamentada na fé, naquele que olhava para ele e dizia, vem. Mas a motivação de Pedro estava equivocada. Pedro estava fundamentado no sentimento, na emoção, em desejo de andar sobre as águas e por isso Pedro cai. Onde está a sua motivação? Como eu disse, muitos de nós estão dizendo de maneira linda, de maneira invejável, com uma oratória rebuscada, com uma eloquência invejável que crê, mas isso não sai dos nossos lábios e toma a prática da nossa vida. Muitos de nós estão movidos por sentimento, muitos de nós estão motivados por emoção, por desejo, por vontade, e aqueles que estão assim, sabe qual é o destino? O fundo do mar. Porque aquele que é motivado por emoção não se mantém de pé diante da tempestade. Aquele que é motivado por sentimento, por vontade e por desejo, e não por fé e propósito, ao andar sobre as águas, ao ir em encontro de Jesus em meio a uma tempestade, afundam. Qual tem sido o seu propósito? O que tem motivado o seu coração? Lembre da multidão, queria fazer de Jesus rei, simplesmente pelo fato de que Jesus curava e multiplicava pães e peixes. E muitas vezes nós chegamos até Jesus simplesmente com a motivação do que Ele pode fazer pela gente. E quando Ele não faz pela gente aquilo que a gente quer que Ele faça, a gente vira as costas e vai embora. Quando a gente olha para Jesus e enxerga Jesus como um mero multiplicador de pão e peixe, como um mero gênio da lâmpada, onde a gente esfrega e chega para ele, faça isso, se ele não faz, a gente vira as costas, não vou sair daquela igreja. Qual tem sido a motivação do seu coração ao andar em meio à tempestade da vida, que dia após dia nos cercam? Cada um aqui enfrenta uma tempestade diferente. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão, porque está enfrentando uma tempestade. Mas a questão é, o que nós temos feito diante da tempestade? O que nós temos aprendido e como nós temos andado em direção àquele que nos diz, vem, em meio a essa tempestade? Qual é a sua motivação? Sentimento? Desejo? Vontade? Otimismo? Ou fé e propósito naquele que olha para os seus olhos em meio à tempestade e diz, vem, eu estou aqui. Segundo lugar, também uma pergunta. Para onde você tem olhado? A Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Olha comigo, versículo de número 29. E ele disse, vem,
e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Agora preste bem atenção. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a afundar. Pedro permitiu com que seus olhos fossem mudados de direção. E quando Pedro permite que os seus olhos mudem de direção, o medo toma conta do seu coração e o seu caminho é interrompido. Para onde você tem olhado? Para onde você tem mantido os seus olhos fitos? Para aquele que te olha, te diz vem e te sustenta em meio à tempestade, ou para as circunstâncias que te cercam? Para onde você tem olhado? Para aquele que te mantém vivo e de pé diante da tempestade? Ou para o mar que quer te levar para a garganta da morte? Ou para o gigante que se levanta sobre a sua vida? Ou sobre a enfermidade que se levanta contra você? Ou contra a falta que se levanta contra a sua casa? Ou contra a crise que bate na sua porta? Para onde você tem olhado, meu irmão? Você tem olhado para aquele que te sustenta em meio à tempestade, ou você tem olhado para as circunstâncias que a todo tempo te cercam e querem te destruir? Para onde você tem olhado? E essa é uma pergunta que só você pode responder. Onde seus olhos estão fitos? Preste bem atenção comigo. O Pedro que estava dentro do barco era um Pedro com medo. A Bíblia fala que todos os discípulos estavam com medo. A Bíblia não fala, ó, Pedro não estava. Estava fulano e Pedro não. A Bíblia fala que os discípulos, ou seja, todos os discípulos estavam com medo. E o vento que soprava enquanto Pedro estava dentro do barco, era o mesmo vento que soprava enquanto Pedro estava fora do barco. A mesma onda que batia e sacolejava o barco de um lado para o outro, enquanto Pedro tinha medo lá dentro, era a mesma onda que batia e sacolejava o barco quando Pedro estava lá fora. Ou seja, o vento não mudou, a tempestade não mudou, as ondas não mudaram, quem mudou foi Pedro. O vento era o mesmo, a chuva era a mesma, a tempestade e as ondas eram tudo o mesmo cenário. Quem muda é o Pedro que estava convicto do que queria, mas motivado pelas coisas erradas, pelo sentimento, pela emoção. Para de olhar para o seu sustento, para o que te mantinha de pé e começa a olhar para as adversidades. E quando ele faz isso, ele afunda. Meu irmão, preste bem atenção. Para onde você tem olhado? Fite seus olhos no que te sustenta de pé. Quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, aquilo que outrora era certo para nós começa a se tornar dúvida. Quando nós tiramos o nosso olho do nosso sustento e começamos a olhar para as coisas que nos cercam e nos tentam de derrubar, o que era certo e convicção para a gente, agora se torna duvidoso. Quando você tira seus olhos de Jesus e começa a colocar os olhos na enfermidade, você começa a questionar no seu coração se o Deus que você serve, de fato, é um Deus que pode curar. Quando você tira seus olhos daquele que te sustenta e começa a colocar os seus olhos na crise financeira que você enfrenta, você começa a permitir, a duvidar que o Deus que você serve pode abrir porta onde não há porta. Quando você tira seus olhos do seu sustento e começa a colocar na crise mundial, política, econômica, moral que nós vivemos, você começa a achar que Deus perdeu o controle de toda a terra. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as ondas, pare de olhar para os ventos e olhe para aquele que te mantém de pé em meio a isso tudo. Pare de olhar para aquilo que tenta te levar para o fundo do mar e olha para aquele que diz para você, vem, eu estou no controle, ande sobre o mar que eu sou poderoso para te manter de pé. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, o nosso destino é o fundo do mar. Mas avança. Terceiro e último lugar. Estão comigo? Primeiro, qual é a sua motivação? Em segundo, onde ou para onde você tem olhado? Mas em terceiro lugar, olha como esse texto é lindo.
Ele vem andando sobre as águas quando nós clamamos por socorro. Ainda que nós caiamos, ainda que nós afundemos, ainda que nós, motivados pelo sentimento, pela emoção, comecemos a olhar para as circunstâncias, tiremos o nosso olho dele, afundemos, fracassemos, quando nós clamamos por socorro, ele estende a mão e nos tira do fundo do mar. Quando nós clamamos por socorro, ele olha para nós e diz: filho, filha, eu estou aqui. Ele afunda a mão, nos tira e anda com a gente para o barco, sobre as águas. Marcos vai dizer que Jesus olha e vê os discípulos em tamanha dificuldade. Não era somente Pedro que precisava de socorro quando ele afundou, não. Os discípulos que estavam lá no barco ainda estavam precisando de socorro. Porque se Jesus se levanta Pedro, fala assim: Pedro, vai para lá, entra no barco, vira as costas e vai embora, os discípulos iam naufragar lá. Pedro precisava de socorro, mas os discípulos que estavam no barco também precisavam de ajuda. Também precisavam de socorro. Ou seja, Jesus olha lá de cima, vê os discípulos em dificuldade, tamanho era o vento, as ondas, a tempestade, se compadece, desce, anda sobre as águas, vai, socorre Pedro, ensina os discípulos, socorre os discípulos, acalma o mar, acalma a tempestade. Sabe por quê? Porque ele se compadece de nós. Ele não está aquém da nossa realidade. Ele se compadece quando nós estamos diante da tempestade. Ele nos olha, assim como ele viu os discípulos lá de cima do monte, ele olha para mim e para a sua vida e vê a tempestade que eu e você estamos enfrentando. Ele olha para nós e fala assim: agora chegou a hora, desce, anda sobre as águas, vem ao nosso encontro, quando nós clamamos por socorro. Esse é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Salmo de número 50, versículo de número 15, invoca-me no dia da tua angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. Senhor, socorra-me. Senhor, salva-me, eu estou afundando. O vento está me engolindo, eu estou indo para a garganta da morte. Tenha misericórdia de mim. O Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, venha. Levanta Pedro. Anda com Pedro até o barco. Salva Pedro, salva os discípulos. Porque ele se compadece de nós. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual tem sido a sua tempestade, eu não sei o que angustia o seu coração, que te traz medo, que traz desespero, mas assim como ele se compadeceu dos discípulos em meio àquela tempestade, ele se compadece de nós, e quando nós clamamos por socorro, ele está pronto a andar sobre as águas e vir à nossa direção, nos tirar nem que seja do fundo do mar, porque ele é poderoso. Creia, ainda que na quarta vigília da noite. Ainda que nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Já viu essa? Já passou o jogo. Já passou a prorrogação. Está acabando a prorrogação. Jesus fala: é agora. Quando ele não tem mais força. Quando a gente não tem mais jeito. Quando a gente não tem mais capacidade. Quando a gente não tem mais uma gota de suor, uma gota de lágrima, quando a gente não tem nem voz mais para gritar, ele vem andando sobre as águas ao nosso encontro e nos socorre, acalma a tempestade. A gente olha para ele e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então creia, aprenda na tempestade, o que te sustenta, o que te mantém de pé. Qual tem sido a sua motivação? Para onde você tem olhado? E creia que ele vem andando ao nosso encontro. E eu concluo, ainda olhando para o texto, olha como que é interessante. Abra sua Bíblia comigo. Olha como esse texto é rico. Jesus sabia que eles estavam em dificuldade. Pense comigo. Jesus vai até o encontro deles. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus não acalmou a tempestade assim quando ele chegou diante dos discípulos? Assim quando ele chegou e viu, não, de fato é os meus discípulos, eles estão aqui na tempestade, eles estão com medo, vou acalmar a tempestade. Por quê? Eu fiquei me perguntando. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega diante dos discípulos é dizer: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Primeira coisa que Jesus faz.
Aí eu fiquei me perguntando por que Jesus não acalma a tempestade. Todo mundo se abraça, todo mundo se beija, então aquela festa toda, eles vão caminhando porque eles têm que fazer e fica tudo certo. Jesus só vai acalmar a tempestade depois do que acontece com Pedro. Só depois, quando ele entra no barco, que Jesus acalma a tempestade. Sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes, primeiro ele quer acalmar o nosso coração para depois acalmar a tempestade. Sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes ele sabe quando a tempestade maior está dentro ou quando a tempestade maior está fora. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Acalma o coração. Depois, ele acalma a tempestade. Ele sabe quando aquilo que nos traz medo, quando nos traz aquilo que nos provoca angústia, aflição, está dentro do nosso coração ou fora do nosso coração. Assim como ele sabe o que ele precisa acalmar primeiro. Se é o nosso coração ou se é a tempestade que nos assola. Ele sabe quando o nosso coração está angustiado. Ele sabe quando o nosso coração está aflito. Mas antes de acalmar a tempestade, ele quer acalmar o nosso coração. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Eu não sei qual tem sido a sua aflição. Eu não sei o que tem trazido medo para o seu coração, desespero, ou qualquer outro sentimento comum a esse. Mas ele, nessa manhã, manda eu te dizer, acalma o seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, passado, enfrentado, o tamanho da sua tempestade. Mas ele manda eu te dizer, acalma o seu coração. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que trazia medo para os discípulos, tudo aquilo que desesperava os discípulos, tudo aquilo que apavorava os discípulos, estava debaixo do pé de Jesus. Preste bem atenção. Tudo aquilo que desesperava os discípulos, ao andar sobre as águas, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, está vendo isso aí? Que te desespera, que te dá medo, que te angustia, está debaixo da minha autoridade. Ele andou sobre as águas. Ou seja, o que produz medo no nosso coração, o que nos desespera, o que nos angustia, o que nos tira a noite de sono, está debaixo da autoridade dos pés daquele que nos mantém de pé ante a tempestade. Creia! Ainda que você esteja afundando, ainda que você já tenha até afundado, clame por socorro, porque Ele tem compaixão de nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele estende a sua mão, nos levanta, Ele acalma a tempestade, porque Ele é o Deus do impossível, meu irmão. Creia nisso. Diante do que você tem vivido, diante do que você tem enfrentado, é pequeno para o nosso Deus. Ele anda sobre isso tudo. Ele entra no mar, a tempestade cessa, porque está debaixo da autoridade dEle. Aquilo que te angustia, aquilo que te aflige, aquilo que te desespera, porque Ele está no controle da nossa vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você que está no meio de uma tempestade, você que está no meio de uma luta, você que está no meio de uma batalha, assim como diz Marcos, tremenda. Tamanha é a sua dificuldade. Jesus quer te ensinar te perguntando qual tem sido a sua motivação, quer te ensinar te perguntando para onde você tem olhado, mas através da sua bondade, misericórdia, compaixão e graça, Ele quer estender a sua mão de socorro. Eu não sei qual tem sido o seu pedido de socorro ao Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua súplica. Senhor, me socorre. Mas Ele quer, assim como Ele fez com Pedro, assim como Ele fez com os discípulos, estender a sua mão, te ensinar que tudo isso está debaixo da autoridade dEle. E eu quero orar por você. Você que entende isso, fala assim, olha, eu estou enfrentando uma tempestade tamanha.
tenho clamado por socorro, o Senhor vem ao seu socorro nessa manhã. O Senhor estende as suas mãos de graça, de compaixão para você nessa manhã. E eu quero orar por você. Se coloque de pé, você que tem enfrentado tempestade, luta, e tem pedido por socorro. Eu quero orar pela sua vida, crendo que o nosso Deus nos socorre no dia da nossa aflição. Crendo que ao clamarmos por socorro, a sua misericórdia vem ao nosso encontro, nos retira do fundo do mar, reescreve a nossa história, porque Ele é poderoso para isso. A gente vai cantar uma canção, e quando a gente acabar de cantar essa canção, a gente quer orar, crendo que Deus está aqui, está vindo ao nosso socorro. Amém? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só